maneira alternativa de obter células-tronco embrionárias, sem precisar de um embrião genérico, onde as células-tronco não são iguais à do indivíduo onde eu vou usar, onde haveria a chance de rejeição, é exatamente através de clonagem. Em 1996, um pesquisador escocês chamado Ian Wilmut desenvolve uma técnica de clonagem, a clonagem por transferência nuclear, a técnica, gente, que vai produzir a famosíssima ovelhinha Dolly, uma das maiores estrelas da ciência nos últimos anos lá. Na verdade, o objetivo inicial da técnica de clonagem desenvolvida pelo Wilmut era a obtenção de células-tronco embrionárias. A obtenção da ovelhinha Dolly, eu diria que foi um brinde em relação a essa pesquisa. Como é que funciona essa técnica? Como é que funciona a técnica de clonagem por transferência nuclear? Lembrando que a Dolly, ela foi um grande avanço na ciência, não porque ela foi o primeiro animal clonado. Na verdade, moçada, clonagem acontece todo dia, Quando, por exemplo, você tem o nascimento de irmãos gêmeos univitelinos, irmãos gêmeos univitelinos são clones naturalmente formados. A novidade em relação à Dolly é que ela foi o primeiro mamífero clonado a partir de células adultas. Clonar a partir de células adultas, vários animais fazem isso. Animais mais simples, como poríferos, quinidários, fazem naturalmente clonagem a partir de células adultas. E clonagem a partir de células embrionárias é tranquilo. Volto a dizer, o caso dos irmãos gêmeos univitelinos. Entretanto, pegar um mamífero e clonar um mamífero a partir de células adultas, primeira vez que isso foi feito na história do universo, moçada, foi com a ovelhinha Dolly. Então já haviam clonado mamíferos antes? Beleza. A partir de células embrionárias, que nem gêmeos univitelinos. Já haviam clonado a partir de células adultas? Beleza. A partir de animais mais simples, poríferos quinidários. Clonar mamíferos a partir de células adultas, primeira vez com a ovelhinha Dolly. Na técnica de clonagem, você vai pegar alguém chamado de matriz. Matriz é o cara que eu quero clonar. E no caso da matriz, você vai pegar uma célula somática e vai tirar o núcleo dessa célula somática. Nesse caso, moçada, células somáticas. Quaisquer células do corpo da gente, pele, músculo, osso, cérebro, elas são células diploides. Só que você não vai pegar a célula toda, tá? Você vai pegar somente o núcleo e vai, descartar o citoplasma, pegar somente o núcleo. No caso da ovelhinha Dolly, ela foi feita a partir de células de glândulas mamárias da ovelha matriz. Volto a dizer, qualquer célula somática, o primeiro cachorro clonado foi clonado, por exemplo, a partir de cartilagem da orelha do outro cachorro. Qualquer célula somática, pele, músculo, osso, só não pode ser espermatozoide óvulo, Porque espermatozoide e óvulo são células N, haploides. Eu quero uma célula 2N diploide que tenha todo o conjunto cromossômico. A propósito, curiosidade, O nome da ovelhinha Dolly foi em homenagem a uma cantora de música country norte-americana chamada Dolly Parton. Que a Dolly Parton tem uns peitão bem grandão, E como a ovelha Dolly foi feita dos peitos da outra ovelha, da glândula mamária da outra ovelha, deram lá o nome de Dolly por causa dos peitos da Dolly Parton. Se vocês acharam ofensivo, a Dolly Parton achou lindo a homenagem que fizeram a ela. Dolly Parton é uma figura bem extravagante lá do showbiz americano, achou linda a homenagem aos peitos dela quando deram lá o nome da ovelha Dolly por causa dos peitos da Dolly Parton. Mas voltando aqui para a biologia, você vai pegar a matriz, que vai ser a doadora do núcleo da célula somática, como é o caso da glândula mamária, como é o caso da Dolly, e você vai pegar uma doadora de óvulo. Nessa brincadeira, gente, quando você pegar lá a doadora de óvulo, você vai pegar o óvulo, é bom lembrar que o óvulo ele tem um núcleo haploide, só que você vai pegar um óvulo e vai descartar o núcleo, vai pegar somente o citoplasma. Então você vai pegar um óvulo anucleado, somente o citoplasma, vai descartar o núcleo. Você vai agora introduzir o núcleo da célula somática naquele óvulo vazio. Então você vai lá e introduz o núcleo da célula somática no óvulo anucleado. E agora, moçada, você vai ter uma célula equivalente a um zigoto. Gente, é diferente do zigoto, Porque o zigoto, tradicionalmente, ele é assim, Esquema papai e mamãe,
Espermatozoide, ele manda N cromossomos, óvulo manda N cromossomos, e quando junta espermatozoide com óvulo, fecundação, o zigoto tem 2N cromossomos, né? Seu pai mandou 23 cromossomos para você, sua mãe mandou 23 cromossomos, e você tem 46. Notem que dos 2N cromossomos que você tem, 50% tem origem no seu pai e 50% tem origem na sua mãe. Então você é metade seu pai, metade sua mãe. Mas nesse caso, moçada, o zigoto, ele é diferente. Porque o óvulo, ele veio vazio, ele veio sem núcleo. E nesse caso, toda a informação genética veio do núcleo da célula somática. O que quer dizer que esse zigoto, ele é um clone. Ele apresenta um DNA nuclear exatamente igual ao DNA nuclear da matriz. Ou seja, o DNA nuclear do doador da célula somática. Uma vez que você vai lá, coloca esse zigoto, você vai lá e aplica uma descarga elétrica, um choquinho, né? O Wilmot vai lá, tentativa e erro, tentar desenvolver várias maneiras de brincar. Então ele nota que determinada situação de choque, isso aqui ativa o desenvolvimento embrionário. Ou seja, no que ativa o desenvolvimento embrionário, começam as clivagens, né? Aquelas mitoses do embrião, e aí um embrião, ele é formado. Gente, esse embrião, ele pode seguir dois caminhos, eu posso fazer duas coisas com ele. Você vai lá e coloca o embrião numa barriga de aluguel. No que você coloca o embrião na barriga de aluguel, o resultado, você vai ter o nascimento do clone. Vou chamar isso aqui de clonagem para fins reprodutivos. O caso lá da ovelhinha Dolly, que, como eu disse, não era nenhum objetivo inicial da experiência. O objetivo era outro. Você pegar o embrião, desmontar o embrião como fonte de células-tronco embrionárias para utilizar em pesquisas médicas. E aí, moçada, nesse caso, a gente vai falar em clonagem para fins terapêuticos aqui nesse caso. O Ian Wilmot, ele pensava, gente, no futuro, mais ou menos assim. Futuramente, Deus me livre, o Landim teve um infarto, células cardíacas dele morreram. Ao invés de eu ficar um tempão numa fila de espera por um transplante de coração, onde eu vou receber um coração genérico, que pode ser rejeitado, onde eu vou ter que passar o resto da minha vida tomando lá medicação para poder evitar a rejeição do transplante, que tal fazer o seguinte, eu vou pegar uma célula do Landim, a matriz nesse caso, pode ser glândula mamária, homens também têm glândula mamária. Vou pegar uma doadora de óvulo na espécie humana, pegar o núcleo da minha célula, colocar no óvulo vazio, formar um zigoto, dar o choquinho, formar um embrião, mas não vou colocar o embrião na barriga de ninguém. Eu vou desmontar o embrião como fonte de células tronco embrionárias e vou usar para consertar o meu coração. O mais bacana, risco de rejeição nesse caso, 0, né? Porque eu estou fazendo isso com células clonadas a partir de mim. Então eu peguei as minhas células e obtive um embrião que seria um clone meu, e então eu vou ter células tronco embrionárias idênticas às minhas, risco de rejeição 0 nesse caso. Muito lindo, muito fofo, entretanto, o problema ético. Será que é justo desmontar um embrião, matar um embrião, para de repente chegar e tratar uma doença em mim? Aí, de novo, gente, aqueles problemas éticos, naquela discussão, né, do tipo, é lícito ou não é lícito fazer isso, né? Alguém pode chegar e argumentar, não, isso aqui é uma bolinha de células, isso aqui não é uma forma de vida independente. Inclusive, isso aqui, na verdade, é parte do Landim, né? Não foi clonado a partir dele, são só algumas células do Landim que eu vou usar para consertar o Landim, não tem problema nenhum. Outras pessoas vão lá e argumentar, não, peraí, isso aqui não é uma bolinha de células. Se eu colocar na barriga de alguém, vira um bebê? Vira. Então já não é mais uma bolinha de células, já é uma forma de vida independente. Se você mexer nisso aqui, para mim assassinato, é aborto, etc e tal. De novo, tem um problema do aspecto ético em relação à discussão, inevitavelmente. Então essa história da clonagem para você trabalhar desse jeito, né? Clonagem terapêutica, ela continua esbarrando no problema ético da coisa. O problema da rejeição não tem mais, né? Inclusive isso aqui foi desenvolvido para evitar a rejeição das células tronco embrionárias.
porque esse embrião aqui é geneticamente idêntico a mim, risco de rejeição zero. Mas continua tendo o problema ético. Ah, e tem outra coisa. Do jeito que eu falei aqui, parece tão fácil, né? Mas, gente, não é fácil desse jeito. Na verdade, por exemplo, para você chegar e conseguir obter um embrião viável, você tem que ter várias e várias tentativas. No caso, por exemplo, da produção da ovelhinha Dolly, né? Foram várias e várias tentativas, 277 tentativas, 276 abortos para uma ovelhinha Dolly se desenvolver. Né? Então a gente imagina, por exemplo, que para fazer clonagem humana nesse esquema, a gente ia precisar de muitos e muitos embriões que seriam descartados no processo. Né? No caso lá da ovelha, várias tentativas para obter uma. O primeiro macaco clonado, foram bem dizer 700 tentativas, quase todas abortaram, um único macaco conseguiu se desenvolver. Então não é nada fácil. Inclusive, para clonagem terapêutica, talvez até fizesse um pouco mais de sentido. Obter células-tronco, né, para tratar doenças sem risco de rejeição, esbarra no problema ético. Agora, a clonagem reprodutiva, essa aqui para mim não faz sentido nenhum. Aliás, para mim e para a maioria dos pesquisadores, dos estudiosos da área, pensam do mesmo jeito. Tanto é que é proibido clonagem humana em todos os países do mundo. Tem leis explícitas proibindo clonagem humana. Por quê? Número 1, desperdício de recursos. Para poder obter lá a ovelhinha Dolly, né, aqui na brincadeira, estava comentando que foram 200 e tantas tentativas, vários abortos para um filhote nascer. Primeiro macaco clonado, foram quase 700 tentativas, vários abortos para um macaquinho nascer. Imagine, moçada, que para você clonar humanos, a quantidade, gente, de abortos que iria acontecer, já imaginou você pegar 1000 mulheres, colocar os embriões na barriga de 1000 mulheres, para um único bebê nascer, e o aspecto ético da coisa, né, e o psicológico das mulheres, né, e o aspecto emocional das mulheres nesse caso, e os recursos financeiros, e outra, com que objetivo? Só para um cientista chegar e dizer, fui o primeiro cientista a clonar um humano, só para massagear o ego dele, só para satisfazer o ego dele, não faz sentido nenhum. São muitos recursos que são dispendidos, muitos embriões que provavelmente seriam abortados, sendo que na prática você não tem nenhuma utilidade em relação à clonagem reprodutiva dentro desse aspecto. Agora, além desse problema, tem outro detalhe, né? Quando a gente fala aqui na clonagem reprodutiva, a gente sabe que existem vários problemas em relação ao clone. Gente, a ovelhinha Dolly, ela nasceu em 1996, morreu lá em 2003, morreu lá com 7 anos de idade, que Deus a tenha, e ela morre de velhice. 7 anos de idade, ela morre de velhice. Vem cá, a idade das ovelhas morrerem de velhice é na casa de 7 anos? Não. Expectativa de vida das ovelhas é na casa lá de 14 anos de idade. Ou seja, uma ovelha morrer com 7 anos de idade de velhice é que nem uma pessoa morrer com 30, 40 anos de idade de velhice. Não faz o menor sentido. Então a ovelhinha Dolly morreu com a metade da expectativa de vida de uma ovelha, mas já, moçada, velha, velhice, envelhecimento acelerado. Clones apresentam um envelhecimento acelerado, apresentam um envelhecimento precoce. Por que os clones têm envelhecimento precoce? Eles têm envelhecimento acelerado? De maneira bem superficial, alguém poderia dizer, é porque ele foi feito de uma célula velha. Beleza, né? Bem ou mal, a ovelhinha Dolly, ela foi produzida a partir de uma célula adulta, de uma célula já velha. De uma certa maneira, a velhice dessa célula foi transferida para a Dolly, e a Dolly, nesse caso, apresentava um envelhecimento acelerado. Que tal eu tentar explicar de maneira um pouco mais elegante? Você pega, moçada, o cromossomo da ovelha, na verdade o cromossomo de qualquer criatura, e a extremidade do cromossomo, ela recebe o nome de telômero. Telômero, gente, é o pontinho do cromossomo, é o finalzinho do cromossomo, e cada telômero é formado por cerca de 2.200 repetições de uma sequência curta de DNA lixo. Várias e várias repetições desse DNA lixo aqui no final das contas. Depois do telômero, que é DNA lixo, os genes, eles começam. Isso aqui que estou representando
é o cromossomo moçada lá, o DNA. Por uma espécie de falha que nós temos em relação à duplicação do DNA, toda vez que você duplica o DNA, um pedaço do telômero, ele é perdido. No que um pedaço do telômero é perdido, gente, o DNA fica mais curto. Você tem lá, duplica de novo, outro pedaço de telômero é perdido e o DNA fica mais curto. Outro telômero, ou outra duplicação, outro pedaço de telômero é perdido e o DNA fica mais curto. Toda vez que o DNA se duplica, você perde um pedaço do telômero e outro pedaço e outro pedaço e o DNA vai ficando cada vez mais curto. Tem algum problema em perder pedaços de telômero? Não, porque o telômero só é DNA lixo. Como o telômero só é DNA lixo, isso quer dizer automaticamente que não tem nenhuma informação que se traduza em proteínas. Então perder isso não tem galho. Entretanto, depois de algo em torno de 30 a 40 divisões, você continua fazendo a duplicação do DNA, gente, chega uma hora que o telômero ele acaba. Então perdeu um pedaço, perdeu 2, 3, 4 e vai ficando cada vez mais curto. Chega uma hora, 30, 40 divisões, que o telômero ele simplesmente acaba. Uma vez, moçada, que o telômero acaba, no que você perde os pedaços seguintes, você começa a perder pedaços de gene. Uma coisa é você perder pedaços de DNA lixo, né? No que você perde DNA lixo não tem problema. Mas quando você começa a perder pedaços de gene, automaticamente, moçada, a célula, ela acaba morrendo. Isso quer dizer, moçada, que células não podem se dividir para sempre. Chamamos pelo nome de limite de Hayflick o número máximo de vezes que uma célula pode se dividir entre 30 e 40 vezes. Né? Toda vez, moçada, que a célula se divide, um pedaço do telômero é perdido, outro pedaço é perdido, e mais outro, e mais outro, e mais outro, e com isso o DNA fica mais curto. Enquanto eu estou perdendo o telômero, só DNA lixo não tem galho. Depois de 30 a 40 divisões, o telômero acaba, pedaços de gene são perdidos, a célula morre. No que a célula morre, você acaba então envelhecendo. Claro que tem vários fatores relacionados ao envelhecimento, né? Radicais livres, por exemplo, mas um dos fatores vai ser esse aqui. Quando você se reproduz por métodos naturais, no zigoto, você chega com um cromossomo inteirão. Mas à medida que a célula vai se dividindo, vai diminuindo o tamanho do telômero. Quando o telômero acaba, genes deixam de ser copiados, a célula morre, você envelhece. Gente, uma ovelha que ela é produzida por métodos naturais de reprodução, ela começa com um zigoto desse jeito, com um telômero grandão. Esse telômero grandão permite que ela faça de 30 a 40 divisões. E se ela fizer de 30 a 40 divisões, ela vive, sei lá, 14 anos até envelhecer. O problema é que a ovelhinha Dolly, ela não foi feita a partir de uma célula como zigoto. Ela foi feita a partir de uma célula adulta. Como ela foi feita a partir de uma célula adulta? Quando ela foi feita, o cromossomo, o DNA da célula do qual ela foi feita, já tinha perdido vários pedaços de telômero. No que tinha perdido vários pedaços de telômero, o DNA já era bem mais curto. Isso quer dizer, se tivesse começado do começo com um telômero grandão, daria para fazer entre 30 e 40 divisões e viver 14 anos. Mas com um telômero mais curto, só dá para fazer, sei lá, entre 15 e 20 divisões, até que o telômero acabe, genes deixem de ser copiados, a célula morre e você envelhece, o que quer dizer que só dá para viver ao invés de 14, 7 anos. E é por isso que a ovelhinha Dolly, ela tem envelhecimento acelerado. Se alguém quiser, de repente, falar, é porque ela foi feita de uma célula adulta, uma célula que já era velha, beleza, é uma maneira de argumentar. Como ela foi feita de uma célula já adulta, de uma célula já velha, ela já começa com envelhecimento precoce. Mas se você quiser responder de maneira mais elegante, é que quando você é feito desde o zigoto, o telômero é grandão, com o telômero grandão, ele tem vários pedaços, então a gente pode perder um pedaço, 2, 3, 4, entre 30 e 40 pedaços,
até que o telômero esgote, eu não consiga mais copiar pedaços de gene, a célula morra e envelheça. E aí, os 14 anos de idade que uma ovelha normal pode viver. No caso da ovelhinha Dolly, como ela é feita de uma célula adulta, já tinha perdido vários pedaços de telômero, o telômero já era bem mais curto, só dá para fazer entre 15 e 20 divisões até que o telômero esgote, ao invés de 30 a 40 para viver 14 anos, 15 a 20 para viver 7 anos, envelhecimento acelerado. Então, por isso, ela tinha envelhecimento acelerado. E, além do envelhecimento acelerado, outra coisa, moçada, que a gente tem em relação à ovelha clonada, diz respeito a problemas de saúde, muitos deles relacionados ao envelhecimento acelerado, mas provavelmente muitos deles relacionados ao próprio processo da técnica de clonagem. A ovelhinha Dolly tinha, por exemplo, problemas respiratórios, problemas imunológicos, ou seja, uma série de problemas de saúde relacionados ao processo. Então é por isso, gente, que não faz o menor sentido você querer trabalhar com clonagem reprodutiva. Então, a clonagem terapêutica já não faz muito sentido, porque bem ou mal o embrião ele é desmontado e tem um problema ético da coisa. Será que é lícito ou será que não é lícito? Agora, a clonagem reprodutiva, problema número 1, desperdício de recursos. Vários embriões para produzir um que nasce. Talvez lá centenas de embriões abortados para produzir um que nasce, né? Número 2, problema para o próprio clone. Envelhecimento acelerado, problemas de saúde e daí por diante. Daí não faz sentido clonagem reprodutiva. Dá para produzir indivíduos de outros jeitos sem precisar, moçada, de clonagem reprodutiva. Uma crítica que se pode fazer a essa técnica de clonagem por transferência nuclear é que ela não produz clones perfeitos. Quando eu falo que ela não produz clones perfeitos, é que esse clone aqui, vou até colocar clone entre aspas, ele não é uma cópia genética perfeita da matriz. Porque eu lembro para vocês que existe DNA em duas regiões da célula. Você tem DNA no núcleo da célula, mas você também tem DNA na mitocôndria. E alguém lembra para mim, moçada, se a mitocôndria vem do pai, da mãe, ou tanto faz, obrigatoriamente da mãe, obrigatoriamente do óvulo. Quer dizer que a mitocôndria, ela vem da doadora do óvulo, quer dizer que a mitocôndria vindo da doadora do óvulo, o DNA mitocondrial vai ser da doadora do óvulo. Ou seja, na verdade, esse clone não é um clone perfeito, tanto é que eu coloquei aqui clone entre aspas, porque o DNA nuclear é da matriz. O DNA mitocondrial, entretanto, é de quem doou o óvulo, nesse caso. Ô Landinho, o DNA mitocondrial influencia em alguma coisa? Pouquíssimo. A maior parte do DNA da gente é DNA nuclear. De longe, a maior parte do DNA é o DNA nuclear. O DNA mitocondrial tem pouquíssimos genes no DNA mitocondrial. Entretanto, apesar de ter pouquíssimos genes no DNA mitocondrial, algumas doenças estão relacionadas com o DNA mitocondrial. A gente sabe, por exemplo, moçada, né, que tem umas 70 doenças genéticas onde o gene está no DNA mitocondrial. Desde casos, por exemplo, relacionados com Alzheimer, até, por exemplo, alguns tipos de cegueira, onde a cegueira é determinada por um gene mitocondrial. O que quer dizer que se a doadora do óvulo tiver no DNA mitocondrial genes relacionados a alguma doença, o clone ele vai acabar herdando isso, né? Então esse clone aqui, ele tem um DNA de duas origens, nuclear da matriz, mitocondrial de quem doou o óvulo. Claro que essa crítica ela é besteira, porque eu poderia muito bem, gente, fazer um clone perfeito, simples, é só a doadora do óvulo e a matriz ser a mesma ovelha. Se eu pegasse a mesma ovelha como matriz e como doadora do óvulo, então o DNA nuclear é da matriz, o DNA mitocondrial é da doadora do óvulo, que sendo a matriz, seria a mesma coisa. Então, nesse caso, não teria problema. Alguém vai lá e briga comigo, ô Landim, mas segundo esse raciocínio, só daria para produzir clones perfeitos de fêmeas, né? Afinal de contas, machos não têm óvulos para doar. Então, você teria de qualquer maneira, teria como você fazer um clone perfeito de uma fêmea que doa óvulo, mas do macho que não tem óvulo, não teria como fazer. Não concordo.
Claro que teria como fazer um clone perfeito de um macho. Por exemplo, vamos fazer um clone, sei lá, do Landim. O Landim, nesse caso aqui, é a matriz. Vou pegar o núcleo de uma célula somática do Landim, volto a dizer, até glândula mamária vale, homem tem glândula mamária, mas o Landim não tem óvulos. Gente, o Landim não tem óvulo, mas eu poderia usar como doadora de óvulos a mamãe, minha mãe. Se eu usar minha mãe como doadora de óvulo, ora, o óvulo da minha mãe tem o DNA mitocondrial igual ao meu. Porque nesse caso, o DNA mitocondrial da minha mãe veio para mim e veio para todos os óvulos que ela fabrica. Então, nesse caso, se eu usar a minha mãe como doadora de óvulo, o DNA mitocondrial da minha mãe é igual ao meu, então o DNA mitocondrial do clone fica igual, seria um clone perfeito. Se bem, né, gente, que mamãe está meio passadinha, mamãe não tem mais óvulos há muito tempo, então mamãe não teria como doar óvulo. Daí uma opção que não a mamãe, para poder doar óvulos, seria a Paulinha. Minha irmã. Porque pensa comigo, da mesma maneira, moçada, que minha mãe mandou o DNA mitocondrial para mim, ela mandou o DNA mitocondrial para minha irmã. Então, o meu DNA mitocondrial é igual ao da minha mãe, que é igual ao da minha irmã. Se eu usasse minha irmã como doadora de óvulo, massa nesse caso, né? O DNA mitocondrial dela é igual ao da minha mãe, que é igual ao meu, seria um clone perfeito. Que a Paulinha não me escute, mas a Paulinha também está meio passadinha já, de maneira que eu não sei se a Paulinha seria tão fácil de fornecer um óvulo para mim. Daí outra opção seria, por exemplo, lá a Elo, minha sobrinha, filha da minha irmã. Nesse caso, porque, pensa comigo, o DNA mitocondrial meu veio da minha mãe e a minha mãe mandou para minha irmã e minha irmã mandou para Elo, que é a minha sobrinha. Então o DNA mitocondrial meu é igual ao da minha sobrinha, filha da minha irmã. Ou seja, se eu usasse ela como doadora de óvulo, seria um clone perfeito. Resumidamente, eu poderia usar como doadora de óvulo qualquer pessoa pertencente à linhagem feminina da minha família. Então sim, dá para fazer clones perfeitos de homens. Nesse caso lá, eu sou a matriz, então eu vou ser o cara que vai doar o núcleo da célula somática e como doadora do óvulo para o DNA mitocondrial ser igual ao meu, nesse caso, qualquer pessoa da linhagem materna da minha família, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, filha da minha irmã, que o DNA mitocondrial seria igual ao meu, e nesse caso eu obteria um clone perfeito, né? Tanto igual em termos de DNA nuclear, como igual em termos de DNA mitocondrial nessa situação.